Olá, pessoal! Então, agora oficialmente, uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa web de treinamento sobre esse produto que é maravilhoso, esse produto que é o grande produto herói aqui da Belcorp, vamos dizer assim, é o produto carro-chefe, é um produto realmente de alto impacto. E ao decorrer desse treinamento, nós vamos entender aí melhor o porquê esse produto é tão importante, o porquê esse produto tem tanta qualidade, tem tanto diferencial no mercado e vai ser aí fundamental para alavancar as vendas de vocês, para crescer o negócio Belcorp de cada um de vocês. Eu vou acompanhá-los aqui no chat, então caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão, eu os convido aqui a participar, né? Então, escrevam aí todas as dúvidas ou até mesmo experiências, sugestões, compartilhem conosco, estejam realmente aí abertos para um novo aprendizado e eu tenho certeza que vai ser aí um momento juntos que a gente vai poder sorrir, se divertir e aprender muito sobre esse produto que vai sim fazer grande diferença no negócio Belcorp de vocês. Tudo bem? Então, vamos começar entendendo por que esse produto, né? Como esse produto é tão importante. Então, esse produto ele tem um conceito único, né? E ele tem resultados aí extraordinários e são resultados que são comprovados, né? Em algumas telas aí mais à frente a gente vai ver que foram realizados testes e não sou apenas eu aqui, Juliana, que estou dizendo que esse produto realmente tem efeito, ele realmente é perceptível os benefícios, né? E Lebel, ela uniu, então, toda essa experiência, né, que ela tem em cosmética, em tecnologia, com anos de desenvolvimento, de pesquisa, juntamente aí com parcerias com laboratórios renomados, parceiros franceses, e esse produto, nada mais, nada menos, ele já superou as expectativas de vendas em todos os países em que ele foi lançado, e aqui no Brasil não está sendo diferente. Né? Nós estamos vindo aí né, nas campanhas, né? São as primeiras campanhas aqui no Brasil. Esse produto foi lançado há 2 campanhas apenas, e ele vem sim acompanhando essa superação de estimativa de venda também aqui. Nada mais, nada menos, esse produto está concorrendo aí, ele é o grande finalista na categoria de tratamento facial no prêmio de atualidade cosmética. Então, a gente já pode aí até argumentar e divulgar isso para todos os potenciais consultores, os potenciais clientes, sobre essa informação que traz aí toda a credibilidade também para quem ainda não conhece. Mas vocês vão ver que é super importante aí experimentar o produto. Então, experimentar e usar o produto, tanto homens como mulheres, também será aí muito importante para alavancar aí as vendas e crescer o negócio de vocês, porque um potencial consultor, sabendo da qualidade dos produtos, sabendo aí que a Belcorp está aí concorrendo mais uma vez, né, ao prêmio de atualidade cosmética, com certeza é um argumento a mais, é um atrativo a mais para você trazer aí novos consultores para o seu negócio Belcorp. E o que nós vamos ver nesse treinamento, né? O que nós vamos ver nessa web de hoje? Primeiro, nós precisamos entender o que acontece com a nossa pele durante o dia e durante a noite. Porque esse produto, vocês vão ver que ele potencializa um processo natural do nosso corpo. Então, primeiramente, vamos entender como funciona esse processo no nosso corpo. E na sequência, sim, nós vamos aí saber como o Noturne age na nossa pele, como é que é a tecnologia, quais os principais ativos, o que ele faz, quais são os benefícios. Além disso, nós vamos ver como aplicar o produto, qual o modo de uso, como é que a gente insere o Noturne na rotina de tratamento facial. E claro, né, dicas aí para que vocês possam recomendar, vender e ganhar muito mais. Então, primeira coisa que nós vamos ver aí, vocês sabem como é que é o comportamento da nossa pele? Então, como eu disse, para que a gente possa aí entender
como que é a ação do Noturne, primeiro a gente precisa entender o processo natural de reparação da nossa pele. E a nossa pele, ela se comporta de maneira diferente durante o dia e durante a noite. E aqui, vocês entendam que sempre que eu disser dia e noite, de dia significa aquele horário em que vocês, em que seus clientes, consultores, não estão descansando, não estão dormindo. E quando eu disser durante a noite, entendam que é o período em que você está descansando, em que você está dormindo. E eu reforço isso desde o início porque nós sabemos que há pessoas que têm aí uma rotina invertida, então de repente trabalha durante a madrugada e dorme durante o dia. Então é importante a gente esclarecer esses conceitos para que vocês possam assimilar aí o conhecimento, ok? Então, durante o dia, né, durante o nosso momento aí em que a gente está na rua, que a gente está trabalhando, indo atrás dos clientes, fazendo reuniões aí de oportunidade, a nossa pele, ela enfrenta aí diversos desafios, né, diversos fatores. A gente lidar aí com a poluição, com os raios solares, o próprio meio ambiente, né, as luzes artificiais, a gente acaba tendo também uma alimentação desequilibrada, às vezes um pouquinho de estresse. E todos esses desafios, né, eles causam aí, eles acabam prejudicando a nossa pele. Então, nesse período, né, em que a gente está lidando com esses fatores, as células da nossa pele, elas estão mais suscetíveis, mais favoráveis aos danos, né? E isso afeta diretamente o quê? A multiplicação celular, porque ela tira da nossa pele aquela função protetora, aquela função reparadora. A gente tem aí uma imagem apenas representativa, né, de uma pele saudável e após enfrentar aí todos esses desafios durante o dia, a nossa pele ela fica aí danificada, né? E a gente vê aí principalmente essa parte da epiderme, né, que é a camada mais superficial da nossa pele, é a primeira a sofrer aí os danos, a sofrer os impactos destes fatores. E vamos entender um pouquinho melhor como que é esse comportamento. Então, o que que acontece? Como eu acabei de dizer, a primeira coisa que é impactada aí, o que é danificado, o que é prejudicado é a nossa epiderme, né? Que é essa parte aí mais superficial da nossa pele. E é também a parte, né? Essa parte da epiderme é o que a gente vê, né? É o que mais rapidamente a gente consegue visualizar aí que está prejudicado. Mas também ocorrem outros problemas, né? Ocorrem outros malefícios, aí, outros danos para a nossa pele. A microcirculação sanguínea ela fica aumentada. E com isso ocorre perda de água, causando desidratação. E por quê? Né? A nossa pele ela não está ali, como eu disse, né? Ela está lidando com todos os desafios, então vamos dizer que ela está ali tentando se proteger, tentando se reparar, e vamos dizer que é uma luta que ela está ali com todos esses fatores, e por isso a circulação, né, que precisa levar os nutrientes, né, para todos os vasos ali da nossa pele, ela acaba ficando aumentada, porque ela está enfrentando tudo isso. E com isso, o processo de reparação de DNA ele sofre interferências, né? Que é o processo aí, é o mecanismo de reparação, né? É o DNA que ele guia ali as proteínas, né? Então está relacionado ali às proteínas, ele acaba sofrendo interferências e com isso ocorre um baixo processo da multiplicação celular, que é nada mais nada menos que a reparação da nossa pele. E por conta, então, de todos esses desafios, esses fatores, né, que a gente encontra no nosso ambiente, no nosso dia a dia, a nossa pele ela acaba entrando em desequilíbrio, né? E como eu disse, a epiderme, né, essa parte mais superficial da nossa pele, é a primeira em que a gente visualiza esses impactos, né? Porque ela acaba refletindo aí esse ressecamento, né? A falta de hidratação, falta de luminosidade. Com isso aparecem aí as rugas e reflete aí todo o cansaço também.
Então, os processos do organismo, da nossa pele durante o dia, eles ficam desorientados. E o que acontece à noite, pessoal? O que acontece à noite? À noite é exatamente o inverso, né? É o momento que a gente tem ali para descansar, para dormir, mas nesse momento a nossa pele ela continua trabalhando. Ela não para, porque nesse momento ela não está enfrentando nenhum fator externo, ela não está enfrentando nenhum desafio. Então é nesse momento que ela consegue fazer a reparação, né? De modo que ela vai aí corrigir tudo aquilo que todos os danos, né, que ocorreram durante o dia. Então ela está mais propícia, ela está mais suscetível também à ação de substâncias ativas, ou seja, dos cremes, dos hidratantes, dos nutritivos, e aqui nesse caso em especial, é claro, de Noturne, porque Noturne vai agir diretamente nesse processo. Então a gente tem aí essa imagem representativa, a pele que estava então danificada, né, principalmente ali na parte da epiderme, ela vai se reparar, né, e ter aí uma pele mais saudável, recuperando, né, toda aquela proteção da nossa pele. E o que acontece? A nossa pele em desequilíbrio, o gene clock ele entra em ação, porque ele vai ativar aquele processo de multiplicação celular, né? Como eu disse para vocês, não era durante o dia o processo ele estava lento, ele estava baixo, então durante a noite esse processo vai ser ativado, vai ser potencializado. A pele então ela recupera, né, a proteção, como eu disse, e ocorre então a regeneração celular. Mas o que é então o gene clock? Ele é um processo que é natural, né? Como eu disse para vocês, é um processo que ocorre com todos nós. E ele faz o que? A reparação em um período de a cada 24 horas, ou seja, a cada 24 horas, ele permite que a nossa pele ela recupere, ela se regenere após todos aqueles desafios que foram enfrentados. E quando a gente dorme, então, ela não está tão vulnerável àqueles fatores externos, né? E o gene clock, então, entra em ação, ativando as proteínas. Então, lembrem lá quando eu falei do DNA, né? Da reparação do DNA, que está aí totalmente relacionado com a ativação das proteínas para que você tenha uma reparação noturna da sua pele. E aqui também é exatamente o inverso. O comportamento da pele durante a noite, você tem o pH e a temperatura da sua pele, eles vão começar a entrar em equilíbrio. A microcirculação sanguínea, ela vai ficar controlada, porque a sua pele ela não está ali lutando contra os raios, contra a poluição, contra todos aqueles fatores externos, ela está mais tranquila e ela pode então trabalhar na reparação. Com isso, então, o processo de reparação do DNA ele fica melhorado, né? Como a gente disse, lá, a ativação das proteínas, e o processo de multiplicação celular ele fica aumentado. Então, aqui é um resumo, né? Do dia para a noite, a nossa pele então fica exposta a todos os riscos, né? A todos esses fatores que causam aí diversos danos, que prejudicam a saúde da nossa pele. E ao contrário, da noite para o dia, a gente tem aí o processo de renovação, de reparação da nossa pele, que é um processo natural. Mas então, se a gente já tem esse processo natural de reparação da pele, o que acontece? Acontece que, com o passar dos anos, por conta da nossa idade, muitas vezes o nosso estilo de vida, né? Então, não dormindo aí as horas necessárias, não tendo uma alimentação adequada, tudo isso acaba interferindo no nosso metabolismo, né? E esse estilo de vida, a idade, tudo isso acaba interferindo no metabolismo, que faz com que esse processo natural ele aconteça de uma forma mais lenta. Ele acaba perdendo um pouco do seu efeito. Então, não há mais tanto a regeneração desses tecidos, a reparação da nossa pele, ela não acontece da mesma forma do que quando, por exemplo, você é uma criança. Todo mundo não sempre fala, né? Ai, que pele de bebê. Porque o bebê ele tem uma pele perfeita. E esse processo, por exemplo, né, de reparação da pele de um bebê, de uma criança, ele ocorre perfeitamente, né? E aí, ao longo dos anos, a idade, estilo de vida e tudo mais, acaba refletindo, principalmente na pele do rosto, né, que é o nosso cartão de visitas, aí acaba refletindo os sinais da idade e todo esse cansaço também.
Então, o que a gente busca? É claro, a gente busca o equilíbrio, né, pessoal? A gente busca ter aí esse processo de reparação ativado, potencializado, sendo realizado de forma, de forma perfeita, né? Tanto durante o dia como durante a noite. Então, durante o dia, por conta dos fatores externos, essa reparação da pele, ela acontece, ela é baixa, né? Ela quase não acontece, porque a pele ela não consegue ter aí, como ela está enfrentando todos os desafios, ela não tem tempo para trabalhar na reparação. E durante a noite, não. Durante a noite, o gene clock, então, ele fica aumentado, que é quando a pele se repara. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Tudo bem? Se vocês quiserem escrever aí no chat, fiquem à vontade, tá, pessoal? Eu vou acompanhando aqui vocês. E agora que a gente já sabe o que acontece com a pele, então vamos entender como, né, qual a solução maravilhosa de Lebel, né? Como é que o Noturne funciona. E como eu disse para vocês, com esse conhecimento e principalmente experimentando o produto, vocês com certeza vão ver que é um produto com o qual vocês vão conquistar aí muitos clientes e muitos novos consultores também. Por quê? Então, o Noturne, pessoal, ele age diretamente nesse processo natural, ele age diretamente no gene clock. E o uso do Noturne durante a noite faz com que a gente consiga aí recuperar, né, todos os processos de reparação, e ele estimula o nosso sistema de defesa, né, aquela camada protetora da pele, e potencializa também os efeitos contra os sinais da idade, porque quanto mais reparada, quanto mais regenerada as células da pele do seu rosto estiverem, menos você vai ter aí os sinais da idade. E, como eu disse lá no início do treinamento, nós temos aí testes que comprovam esses benefícios, que mostram aí que esses resultados realmente são reais. Então, em apenas uma aplicação, equivale aí a 12 horas de reparação ou descanso profundo. E a gente sabe, né, pessoal? Eu pergunto para vocês: alguém aqui dorme 12 horas por dia? Para ter aí 12 horas de reparação, descansa lá 12 horas e tem a sua pele reparada por 12 horas? Né? Mesmo que você tenha, a gente sabe que tem todos os outros fatores da idade, de alimentação, que vão deixar o processo mais lento. E além disso, é muito difícil que alguém tenha aí um descanso, tenha aí um sono de 12 horas por dia. E além disso, o noturno ele aumenta também o nível de colágeno, que é o que traz aí mais firmeza, que melhora também as rugas, que previne aí os sinais da idade também. E aqui nesses testes, né, vocês podem verificar aqui que é um fragmento, né, de pele humana e que apenas 3 horas depois da aplicação do Noturne, a gente tem aí essas setinhas estão indicando que as áreas verdes indicam aí o colágeno na pele. E olha como aumenta a produção natural de colágeno da nossa pele em apenas 3 horas de aplicação de Noturne. E quais os diferenciais, então, de Noturne? Pessoal, Noturne é um sérum, né? Se nem todo mundo aqui talvez saiba o que é um sérum. O sérum, ele é um tratamento, ele é um produto, ele é um creme que ele tem uma textura mais leve, mas em compensação ele tem uma maior concentração de ativos do que a de um creme convencional. E isso traz o quê? Resultados imediatos na primeira noite de uso. E por isso que eu disse também lá no início do treinamento que esse é um produto de alto impacto. Enquanto lá os cremes e loções convencionais eles demoram de 7 a 28 dias, Noturne, você percebe ali os efeitos, na verdade, nos primeiros minutos de aplicação, você já consegue sentir a diferença e na primeira noite você efetivamente visualiza ali os benefícios na pele do seu rosto. E a gente tem aqui os resultados que são extraordinários. Então, na primeira noite de uso, as pessoas já verificaram aí 91% mais de luminosidade, 93% mais de hidratação, 95% mais de suavidade na pele. E noite após noite o Noturne ainda apresenta mais benefícios, são 92% menos de rugas, 97% mais, perceberam um tom mais uniforme da pele e 100%
percebeu aí maior firmeza, ou seja, é um produto campeão, é um produto herói, é um produto que traz aí multibenefícios e o seu grande diferencial é que tem essa textura leve, é um sérum, tem alta concentração de ativos, resultados imediatos e potencializando um processo que é natural da nossa pele. Então, como é que ele funciona? A gente chama aí a tecnologia dele que é a Syncroactive, e ela faz o quê? Ela equilibra, ela ativa, ela regula a produção de proteínas. Lembra que eu falei para vocês lá da reparação do DNA? E isso traz o quê? Traz vitalidade, né? Melhora aí a aparência da nossa pele desde a primeira noite. Porque conta também aí com poderosos agentes hidratantes. Aqui a gente tem os principais ativos, né? Então, mistura de ativos exclusivamente selecionados para reparar todos os processos da pele durante a noite. Então, aí a gente tem os principais ativos que atuam aí diretamente no Geniclock, que potencializam esse processo, e os demais ativos, né, que trazem o equilíbrio, né, trazendo aí hidratação para a pele, firmeza, né? Então tem esse outro ativo ali, o Procolone, que atua na produção de colágeno, o outro ativo aqui ao lado esquerdo, que atua na reparação e renovação da pele. Então, esses são os principais ativos do Lebel Nuturni Serum. E lembrando que ele não contém ácido. E a gente resume aqui essa ação do Nuturni em duas etapas que marcam a diferença nesse produto, porque desde o primeiro contato com a pele, ou seja, na demonstração para o seu cliente, ele já recupera ali na epiderme, né, que é a primeira camada da nossa pele, ele já recupera o nível de hidratação. E à medida que ele vai atingindo aí as camadas mais profundas da pele, ele vai ativando o processo de reparação na derme e epiderme. E traz aí pra gente uma pele reparada, uma pele bonita, radiante, com menos rugas. Então, quem aqui não quer ter uma pele bonita, uma pele saudável, de forma natural? E o que é muito legal nesse produto também, ele tem uma textura leve que não é oleosa. E por isso, ele é super recomendado também para os homens e não apenas para as mulheres. Eu, particularmente, Juliana, presenteei meu pai no Dia dos Pais com Nuturni e ele vem usando o produto e vem gostando bastante. E olha que ele tem uma pele extremamente oleosa. Então, ele tem essa textura leve, ele tem também um agradável aroma. Então, tem muitos produtos que muitas vezes as mulheres comentam: nossa, o dermatologista me passou um produto e meu marido não consegue nem ficar perto de mim, porque tem um cheiro forte. E Noturni não. Noturni ele tem um leve aroma ali de lavanda que vai ajudar você a relaxar, a você descansar a sua pele. Né? Ele penetra ali de maneira profunda e, claro, como todos os outros produtos de tratamento facial de Lebel, ele não é comedogênico, ou seja, não obstrui os poros, é hipoalergênico e é indicado para todas as idades e todos os tipos de pele. Benefícios e resultados são inúmeros, não é, pessoal? Como eu disse, são multi-benefícios, né? Firmeza, uniformidade, hidratação, reparação. E como é que a gente usa, então, o produto? É muito fácil. Esse produto ele é de uso diário, noturno, né? E aqui mais uma vez eu ressalto que é aquele momento em que vamos dormir, em que vamos descansar. E ele pode ser combinado com os outros produtos da rotina de tratamento facial. Então, antes de dormir e limpar, né, e tonificar o rosto, você aplica um pouco aí do produto na ponta dos dedos e você vai massagear o seu rosto ali de forma circular, de forma suave, para que a sua pele possa absorver ali todos os ativos do produto enquanto você dorme. E aqui nós, na verdade, não sugerimos, nós recomendamos que você também aplique no pescoço e no colo, porque são regiões que normalmente a gente fica sempre à mostra também e acaba sofrendo aí os impactos da reparação. E é claro, pessoal, é muito importante que você recomende ao seu cliente que você mesmo tenha uma rotina completa, porque dessa forma você garante aí melhores resultados e mais satisfação. Você vende mais produtos
e tem mais ganhos, tem mais fidelização e também a sua cliente vai acabar te indicando para outras pessoas. Então, durante o dia, você continua utilizando lá a loção micelar 2 em 1 e na sequência o creme da sua preferência, de acordo com a necessidade do seu cliente. E posteriormente, claro, o UV Defense 365 Total para todos os dias do ano. Então, aqui essa é a sua rotina durante o dia. Durante a noite, para as mulheres que utilizam maquiagem, primeiro, retirar a maquiagem com o demaquilante bifásico de Lebel Essential. Em seguida, limpar e tonificar a pele com a loção micelar 2 em 1, de forma prática e rápida. E aí sim, você aplica o Lebel Noturne Serum. E aí você pode ou não complementar a rotina com o nutritivo, o creme, de acordo com a sua necessidade. Então, o Lebel Noturne Serum, ele traz ali multi-benefícios. Mas nós temos também na nossa linha cremes que são específicos para uma necessidade. Então, exemplo, a sua cliente ela deseja aí minimizar as manchas do rosto. Para ela, o mais indicado é utilizar o Clarifique da Hemorradiance. Mas o Noturne, ele pode e deve ser usado em conjunto. Então, apenas durante a noite e antes do Clarifique. Tudo bem? Essa, então, é a rotina de tratamento facial, incluindo aí o Lebel Noturne Serum. Então, como eu disse, aí o passo 1, para limpar e tonificar, nós temos o demaquilante, que retira ali todas as impurezas, né? Tem uma fórmula bifásica. A loção micelar 2 em 1, que é aí sem óleo, não necessita de enxágue. Nessa rotina de tratamento facial de Lebel para a noite, nós temos o Noturne. E na sequência você pode ou não é necessário, apenas se o seu cliente tem uma necessidade específica, você vai aí recomendar e indicar o creme que mais se adequa a essa necessidade como complemento da rotina de tratamento facial Lebel Noite. Tudo bem? Nós temos aí o Neovive, o Colagenese, o Clarifique, o Concentré, o Hidracalme. E é super fácil de recomendar, vender e ganhar. Então, como eu disse, esse produto ele é recomendado para todos os clientes, para você mesmo, para todos os possíveis consultores, para todo mundo, para homens e mulheres, para todos os tipos de pele e para todas as idades. É hipoalergênico, não obstrui os poros e aí com multibenefícios. Então, pessoal, aproveite esse produto para que vocês possam realmente lucrar muito. É um produto que foi lançado aí há pouco tempo e, como eu disse, ele é o grande carro-chefe da Belcorp, ele representa aí toda a inovação, todo o diferencial e qualidade dos nossos produtos. Então, experimente, porque assim você vai poder sentir na própria pele os benefícios e você tem aí um maior poder de argumentação, maior segurança na hora da venda. Faça uma lista dos seus clientes, ofereça principalmente para o público masculino e demonstre, pessoal. Certifique ali de que a mão do seu cliente esteja limpa e aplique uma pequena quantidade no dorso de uma das mãos do seu cliente. Na sequência, você massageia até a absorção do produto e peça em seguida para que ele compare os resultados, né? Em poucos minutos você percebe a diferença e o seu cliente vai perceber ali no toque que a pele está mais hidratada e é venda garantida. A demonstração de Noturne é venda garantida. Aproveitem também o vídeo aí que está no YouTube, está também no nosso site, já está viralizado aí nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, o vídeo com o teste das folhas, que é aí uma grande propaganda desse produto e você pode divulgar para todo mundo. Aproveite esse treinamento completo que está disponível no nosso site e tem também aí o site da marca que você pode direcionar para os seus clientes. E os ganhos com Lebel Noturne são muitos, né? Até porque, por se tratar aí de
de uma linha de tratamento facial, a gente sabe que tratamento facial tem uma alta lucratividade, porque você pode vender em conjunto com outros produtos que são complementares da sua rotina de tratamento facial. Ele é fácil de vender porque ele é indicado para todo mundo, todo tipo de pele, todas as idades. Ele é de uso frequente, ou seja, você vai usar todos os dias. Então, ele tem aí uma reposição. A gente imagina que, em média, ele deva durar aí aproximadamente 2 meses, né? Porque você usa apenas no período da noite. E é uma ótima forma de você fidelizar os seus clientes. Agora a gente vai trazer aí algumas dúvidas, algumas perguntas para reforçar com vocês alguns conceitos e vocês podem aproveitar para esclarecer alguma dúvida, para compartilhar alguma experiência, tá bom? Para o cliente com a pele oleosa, qual o produto indicado? Maria, na verdade, você pode indicar qualquer produto, especialmente Noturne, ele é um sérum, né, como eu disse, então ele tem uma textura leve e uma alta concentração de ativos. Então, principalmente para quem tem pele oleosa, ele é um produto que ele não tem uma textura pesada, uma textura que vai impactar na oleosidade da pele da pessoa. Então, você pode e deve indicar a utilização de Noturne durante a noite, né, durante o período de descanso, e principalmente você pode complementar ali com a loção micelar 2 em 1. Né? Então, à noite a pessoa ela está com a pele limpa, né? Se estiver usando maquiagem, utiliza o demaquilante, na sequência a loção micelar 2 em 1 e em seguida o Noturne. E aí ele pode ou não complementar com mais um creme de uma necessidade específica. E durante o dia, a loção micelar mais o UV Defense, que é o protetor solar. Ok? Então, aqui acabei de reforçar com vocês como é que vocês fazem para explicar o que é um sérum, que é uma textura leve e possui aí uma alta concentração de ativos que permite aí resultados imediatos. E por que ele é diferente dos outros sérums do mercado, dos outros sérums que a gente conhece? Então, o grande diferencial é que Noturne ele age diretamente no gene clock, ele age diretamente num processo natural de reparação da pele. E os benefícios são muitos, né? Então, uma pele mais hidratada, iluminada, mais firme, com menos rugas. Para quem vocês devem oferecer? Para todo mundo, como eu disse, né? Todos os tipos de pele, todas as idades. E ele funciona apenas se durmo. Então, no caso, por exemplo, aqui de insônia, né? Se você tem um cliente que sofre de insônia, ele pode sim aplicar o Noturne, contanto que ele esteja ali descansando, né? Que seja no período em que ele esteja descansando e não ali exposto aos raios solares, ao estresse, às luzes artificiais, enfim. Mas pode sim ser aplicado. E aqui, né, como eu disse, para quem tem a rotina invertida, então se a pessoa ela dorme durante o dia, ela vai usar o Noturne nesse período. E se você pode usar Noturne todas as noites, sim, né? Na verdade, você deve usar Noturne sempre e não é necessário nenhum intervalo para reposição, né? Se você acabou de fazer um peeling, você pode usar Noturne? Então, na verdade, qualquer produto, né, para a pele do rosto, o ideal é que a sua pele ela não esteja machucada, não esteja sensível. Então, espere ali alguns dias até que a sua pele realmente esteja equilibrada e pode aí iniciar o tratamento com Noturne normalmente. Tem aqui uma dúvida. Entendi que pode usar Noturne antes do concentré na mesma noite? Sim, Isabela, isso mesmo, né? Você pode sim, pode e deve, né, usar o Noturne e complementar, né, conforme a sua necessidade, com o concentré na mesma noite. E durante o dia você utiliza apenas o concentré com o UV Defense, né? Depois de limpar e tonificar com a loção micelar. Né? Tá aqui, né, Isa? É o que a gente acabou de esclarecer aqui a sua dúvida, né? Então, ele tem uma absorção rápida e ele pode ser, sim, utilizado com outros cremes e nutritivos. Pessoal, agora que vocês já sabem tudo de Noturne, aproveitem, né? Aproveitem as ofertas, aproveitem aí para ter produto à pronta entrega, para ter produto para demonstração. Como eu disse, né? Quem experimenta esse produto é venda garantida, pessoal. Em todos os treinamentos que a gente fez, as experiências que os consultores e líderes da rede compartilham conosco, realmente a demonstração desse produto é um grande diferencial, porque
os resultados são imediatos. Então, pessoal, aproveitem, dupliquem para a sua equipe, impulsionem aí o crescimento do seu negócio e nós estamos aqui à disposição se alguém ainda tiver alguma dúvida. Aqui tem mais uma pergunta. Para o cliente com pele oleosa, qual o produto indicado? Então, Maria Aparecida, como a gente comentou, depende da necessidade da pele do cliente, mas o Notune, ele é indicado para todos os tipos de pele, inclusive se a pele do cliente for oleosa, porque ele tem uma textura leve e ele não é específico, ele não atende uma necessidade específica, ele atende aí multibenefícios, porque ele age no processo natural de reparação da pele. E caso o seu cliente ele tenha uma necessidade específica, você pode complementar a sua venda indicando ali o nutritivo mais adequado que faz parte da rotina de tratamento facial de Lebel, ok? Pessoal, mais alguma dúvida, alguma sugestão, algo que vocês queiram compartilhar? Desde já, eu agradeço a atenção de todos, fico muito feliz com a presença de todos vocês. E caso vocês queiram acessar, esse treinamento está disponível lá na seção de treinamentos da área logada do escritório virtual Somos Belcorp. Muito obrigada a todos e conto com vocês no nosso próximo encontro. Um grande abraço!